Boa noite para você também que segue o vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos estar hoje meditando na palavra de Deus. Está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versos Abacuque 3, verso 14 ao verso 19. Já temos uma compreensão melhor, amém? Título da Sociedade Bíblica, a oração de Abacuque. Diz aqui no verso 14: transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como a tempestade avançam para destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos. E os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas se desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das forças, e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Esse texto é uma oração de Abacuque, é uma oração também um canto. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido e amado, mais uma noite eu lhe peço tomar a minha vida em tuas mãos, meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Pai querido, toma, Pai, as nossas mentes, ilumina as nossas mentes, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Dependemos de Ti, Senhor. Continua, Pai, operando em nossas vidas e através dela. Toma, Pai, que essa palavra também encontre um terreno fértil, que venha frutificar para que possamos abençoar outras pessoas. E te pedimos pelos nossos irmãos, que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o Teu Evangelho, muitos sendo perseguidos, outros sendo martirizados, outros, Senhor, dependendo totalmente da sua santa misericórdia. Continua sustentando os teus filhos, continue abençoando, Pai, e que o seu Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos dessa terra. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Aqui. Amados, a base da nossa mensagem, vamos estar baseando em dois versos, o verso 17 e o verso 18, onde Abacuque diz aqui: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Os tempos, irmãos, a Páscoa, os tempos são de crise. Essa é uma situação presente em nossa vida
material, familiar, profissional, coletiva, emocional, existencial e espiritual. Alguém tem dúvida disso, que vivemos tempo de crise? Amém? Mas, como proceder nesses momentos aflitivos? Como proceder nesses momentos de angústia? Qual deve ser a conduta de um cristão autêntico? Estar confiante e alegre quando tudo vai bem é fácil. É muito fácil. Porém, quando tudo parece dar errado, quando atravessamos uma profunda crise, aqui está o verdadeiro desafio. Estarmos alegres e confiantes nesses momentos. Vejamos brevemente a experiência do profeta Abacuque nesse sentido. Ele foi capaz de declarar e tomar algumas importantes posturas em frente às crises. E vamos aprender aqui com Abacuque como ele lidou com essa situação. Só para nós termos uma ideia, irmãos, do que Abacuque estava enfrentando, pano de fundo aí da história do profeta Abacuque. O profeta Abacuque era contemporâneo do profeta Jeremias. Jeremias ele estava ali profetizando no palácio, na cidade. Abacuque era de uma região agrícola, ele estava ali profetizando, orando, profetizando a palavra de Deus, e ali naquele momento, até que ele usa muito aqui os exemplos, agrícolas, a oliveira, ele usa aqui o gado, então ele seria profeta agro, ser profeta do agro, vamos dizer assim, brincadeiras à parte, mas era do agronegócio da época, Então Abacuque era um profeta que estava ali na região agrícola, e ele estava ali profetizando, e o mais que nós vemos aqui, que chama muita atenção também, que quando você vai lá para o capítulo 1 de Abacuque, você vai ver ele orando a Deus, clamando a Deus e pedindo a Deus um avivamento para o povo. Senhor, aviva nessa nação, que essa nação volte aos teus pés. E Deus responde a Abacuque como é que isso vai acontecer. E de uma forma difícil, de uma forma trágica. Babilônia ia subir sobre Judá, ia pegar Israel, ia destroçar tudo. Tanto é que ele chega no ponto para falar lá, Senhor, acaso os seus olhos estão tão cheios de misericórdia, que não vê que esse povo vai matar todo mundo. Porque os babilônicos, eles viam, matavam mulher, criança, matavam todo mundo. Alguns eles levavam cativo. E foi, dentro da história, o cativeiro babilônico, 70 anos durou aquele povo, mas Deus vinha com uma promessa. Deus vinha dizendo, tanto para Jeremias, ele falava, Jeremias, olha para a vara da amendoeira. Jeremias, assim como ela floresce, assim como ela fica, a amendoeira, ela cai a folhinha toda de uma vez, E assim como ela fica seca, assim como ela está falando, assim como está a nação dessa forma, Jeremias, ela vai voltar a florescer assim como a amendoeira. Então, amados, Deus tem os seus planos. Por isso que o profeta Abacuque aqui, você vai ver que ele começa a entender os planos de Deus, mesmo ele tendo medo, mesmo ele falando aqui que ficava com os seus, aqui no versículo 15, ele fala, marcha com seus cavalos pelo mar, pela massa de águas grandes. Ouvi isso, versículo 16. E o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, e em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ou seja, ele sabia que mesmo dentro de toda aquela situação, Deus é o nosso juiz. Deus é quem vai nessa frente. Ele, como diz a palavra, a vingança pertence ao Senhor. Amém? E aqui dentro disso nós vemos Abacuque, dentro dessa situação tão difícil que ele estava passando, uma declaração de confiança. Ele confiando em Deus. Ele diz aqui no versículo 17, olha o que ele fala aqui.
versículo 17, do capítulo 3 de Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque enfrentou momentos de muitas adversidades. O povo vivia da agricultura e tudo havia sido destruído. A cidade transformou-se num deserto, como diz o verso 17 aqui. Ele está dizendo, ainda que não tenha nada, ainda que não produza nada, mesmo assim, Senhor, eu continuarei te adorando, eu continuarei te louvando, mesmo assim, Senhor, eu continuarei confiando em ti, na tua promessa, na tua palavra. Até o plano de Deus estava sendo entendido. Até o plano de Deus não estava sendo, entendido corretamente. Porém, ele apresenta uma declaração de confiança total em Deus. Como eu falei lá no início, ele diz: Senhor, acaso os teus olhos estão cheios de misericórdia? Esse povo vai acabar com o nosso povo. Ele não estava compreendendo aquilo que Deus estava fazendo. É importante perceber que o termo todavia quebra a expectativa de tragédia que o profeta vinha descrevendo e coloca a confiança em Deus. Seria como se tudo na cidade e no campo se acabasse, mas ainda assim a esperança se mantivesse no Senhor. Essa convicção tem que estar sempre em nosso coração. Porque todos nós aqui, muitos de nós aqui também sabemos que tem dias bons e tem dias ruins. E em todos eles, nós devemos glorificar o nosso Senhor. Amém? Amém. E essa convicção no coração de Abacuque também foi demonstrada pelo rei Ezequias, que em meio a problemas religiosos, tendo de tomar medidas sérias e impopulares, revelou total confiança no Senhor. Lá em 2º livro dos Reis, capítulo 18, dos versículos 4 ao versículo 7, está escrito o seguinte: que Ezequias, ele removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Aserá, também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele, e ele teve êxito, e em todos os seus empreendimentos, rebelou-se contra o rei da Síria, e não o serviu. Amados, Ezequias, ele teve uma tarefa difícil. O povo estava aqui em plena idolatria. Era idolatria até a serpente de Moisés. Ezequias tinha que quebrar tudo isso. E isso era algo que o povo não estava concordando. Mas era a vontade de Deus. Ele removeu os lugares altos. Ele quebrou as colunas da deusa Aserá. Também fez em pedaços a serpente de bronze.
que Moisés havia feito. E os filhos de Israel estavam ali, adorando essas serpentes. E nesse momento de tanta dificuldade, Ezequias não confiou em seu braço, ele não confiou no seu exército, mas ele confiou no Senhor, porque até o exército poderia se rebelar contra ele. Mas ele confiou no Senhor, Deus de Israel. A palavra diz que, de maneira que não houve ninguém entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois de Ezequias, como ele. Ele restaurou o altar da adoração na casa do Senhor, porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de seguir ao Senhor. Ele guardou os mandamentos do Senhor. Jesus disse, irmãos, na sua palavra, nos seus evangelhos, o nosso Senhor, ele fala o seguinte, que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Muitos dizem, eu amo o Senhor. Muitos dizem, Jesus mesmo falou, muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome expeli demônios. Senhor, em teu nome curei enfermos. Senhor, em teu nome aconteceram milagres. Jesus vai falar para eles, para esses, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Os homens podem enganar os homens, irmãos, mas a Deus ninguém engana. Por isso, irmãos, a importância de, mesmo em momentos difíceis, mantermos a nossa integridade, mantermos a integridade da palavra de Deus, falarmos desse Deus maravilhoso, do evangelho puro e simples, do evangelho da cruz. No versículo 7 de 2 Reis, diz aqui que assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Ezequias primeiro quebrou a idolatria no meio do povo, e logo depois de quebrar essa idolatria, o que Ezequias faz? O que Deus ali capacita a Ezequias a enfrentar Senaqueribe, um importante rei da Síria, um grande império. Então, amados, estar convicto que mesmo em meios difíceis, Deus está conosco. Mesmo em momentos que você está passando, ou possa estar passando, que você sabe que está passando, até pela vontade de Deus, mesmo que você não esteja compreendendo, que muitas das vezes nós não compreendemos, sabe, confia, continua confiando, assim como Abacuque, assim como Ezequias. Todavia me alegrarei, Senhor, todavia eu confiarei em Ti, Senhor. Outro exemplo que temos é Jó. Jó sofreu tanto, mas demonstrou uma confiança tremenda no Senhor. Todos nós sabemos a história de Jó. Perdeu tudo num dia. Perdeu 10 filhos num dia. Só sobrava um mensageiro para dar as tristes notícias. E lá, pelas tantas, Jó, já passando caco em sua pele, cheio de chagas, úlceras. Lá em Jó capítulo 2, versículo 9, Jó capítulo 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte: então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios, diz a palavra. Eu entendo aqui também, irmãos, a aflição, a angústia da mulher de Jó. Eu entendo aqui tudo o que ela estava passando. Mas você veja só, Jó tinha tudo para estar terrivelmente entristecido com Deus. O próprio Deus disse que ele
era um homem justo, um homem fiel. As pessoas olhavam para ele e diziam para ele: esse cara pecou. A vida dele está assim, não tem problema, porque ele pecou. O ser humano, irmãos, para julgar, olha, é terrível. É terrível. Lembram de Jesus? Alguma coisa pode vir boa de Nazaré? O Salvador, o Messias. Então, amados, Jó aqui, ele permaneceu com Deus. Ele permaneceu confiando em Deus. Ele permaneceu confiando no Senhor. Ele não cedeu, mesmo vendo o sofrimento da pessoa ali que ele tanto amava, que era sua esposa. E talvez a declaração dessa esposa, não sendo correta, mas talvez que fosse um alívio, talvez ela achou que aquilo ali para ele era melhor que ele, acabasse o sofrimento dele. Mas Jó ensina uma lição. Você fala como uma doida. Você perdeu a noção do que está falando. Isso, tudo que ela sofreu, é plausível. Aí ele fala: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus irmãos. Na escola das coisas boas, nos alegramos com o Senhor. Maravilha, tudo vai bem, tudo está bem. Mas na hora que as coisas vão mal, temos que ter no nosso coração a mesma expectativa e confiar em Deus, porque Ele é o mesmo Deus. Tanto dos momentos alegres nossos, como dos momentos difíceis, como dos momentos de tristeza, Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós temos que, assim como o Abacuque aqui nos ensina, assim como vemos o exemplo de vida de Ezequias, de Jó, temos que confiar no Senhor e continuar confiando. Segundo ponto que nós vemos aqui é uma declaração de alegria em tempos de crise. O profeta Abacuque canta em tempos de crise, porque essa oração que nós lemos, se você for ver lá no início, começa no versículo 1, diz assim: oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Ele está cantando aqui no momento de tamanha dor. Ele está louvando a Deus no momento de tamanha dor. Às vezes, irmãos, as circunstâncias que passamos, ou que você possa estar passando, muitas das vezes é tão terrível, que você não consegue simplesmente dobrar os joelhos e orar a Deus. Mas talvez a sua oração, na forma de um canto, na forma de um louvor a Deus, Ele sabe. E assim você começa a adorar o Senhor, e dali Deus vai movendo a oração do seu coração. E aqui Abacuque faz uma declaração de alegria em tempos difíceis, em tempos de crise. Ele diz aqui no verso 18, ele fala que todas as coisas, mesmo que acabassem todas as coisas, ele vem no verso 18 e fala assim: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo assim eu me alegro no Senhor. Amados, é um hino que parte de um coração marcado pela dor e sente que os tempos são difíceis. Abacuque está aqui expressando ao Senhor. Nestas horas de aflições é que o povo deve mais, que o povo de Deus deve ainda mais adorar o Senhor. É nos tempos de aflição que mais ainda temos que nos achegar aos pés do Senhor e reconhecer, Senhor, se o Senhor não intervir, se o Senhor não fizer, eu estou perdido. O ensino aqui é no sentido de se regozijar no Senhor. Venha
o que vier. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não estou falando que isso é fácil de fazer, não. Nem Abacuque achou fácil, não, mas ele lutou por isso. Se você ver os 3 capítulos de Abacuque, você vai ver ele ali, falando com Deus, orando a Deus, expressando as angústias dele, e no final do livro, ele expressa esse cântico através de uma oração. E que é lindo. Que nos abençoa até hoje, que fica as nossas vidas até os dias de hoje. Isso aconteceu com os nossos irmãos, torturados e mortos pelo Império Romano, nas arenas e nas prisões. Eles cantavam, louvaram ao Senhor. Pastor, de onde vem essa força? Só pode ter vindo do Espírito Santo. Essa força ela não vem do homem. Ela não vem de nós. Quantos pais na fé, pais da igreja, morreram queimados para que o Evangelho chegasse até nós? E cantando. Cantando. Um exemplo que nós conhecemos bastante na palavra de Deus é o de Paulo e Silas. Acorrentados na prisão, cantavam louvores a Deus. E por qual motivo que eles foram acorrentados, irmãos? Eles fizeram algo de errado? Eles bateram, machucaram alguém? Não. Eles ali pregaram uma inverdade, né, que mesmo não deveria ser uma pena para esse tipo? Não. Eles foram parar dentro do cárcere. E no lugar mais fundo do cárcere, o pior lugar do cárcere. Vamos supor que fosse nos dias de hoje, né? A solitária, né? Só que não era solitária, o pessoal ouviu. E o quê? E eles ainda foram chicoteados. E Atos 16, versículo 25, diz o seguinte: que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. Irmãos, quantas pessoas viram a dor de Jó? Quantas pessoas viram o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário? O caminho, né? Da via crucis. Quantos viram o sofrimento aqui de Paulo e Silas, com as suas costas todas marcadas, né, pelas chicotadas, que depois, no seguindo o contexto, você vai ver que o carcereiro aqui se converte. Eles cantando, louvando, as prisões se abrem, eles não fogem. O carcereiro ia tirar a própria vida, e eles lá no fundo gritam: não faça mal a ti mesmo, estamos todos aqui. E esse homem chega e fala: o que é preciso fazer para servir teu Deus? Leva ele para a casa dele. A alegria, a salvação começou a chegar na vida da casa daquele carcereiro. E lá ele prega ainda com as suas costas machucadas, sangrando. Ele prega para a família do carcereiro e todos se convertem. Todos se convertem. E aí sim, as feridas deles foram tratadas. Irmãos, as dores que enfrentamos nesse mundo, todos nós, como cristãos, traz glória para o nome de Cristo. As dores, os momentos difíceis que cada um de nós passamos, reflete Cristo aí sim. As pessoas, eu já falei várias vezes isso aqui na igreja, a Bíblia que as pessoas lá fora vão ver é a minha vida e a sua vida. Elas vão ver a minha Bíblia, a minha vida e a sua vida. As nossas vidas, as vidas dos cristãos. Foi isso que aconteceu com o carcereiro. Eu quero conhecer esse Deus de vocês.
Então, amados, mesmo nos momentos de dor, momentos de dificuldade, alegre-se. Procure se alegrar no Senhor. Procure buscar isso do Senhor. Jesus nos orienta a necessidade de nos alegrarmos nos momentos difíceis. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 12, diz o seguinte: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, e os perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A perseguição, as dificuldades que nós cristãos passamos, seja ela em qual área da vida, é um reflexo da chancela de Cristo em nossas vidas. Se eles perseguiram o nosso mestre, se eles rejeitaram o nosso mestre, você acha que eles não vão rejeitar a mim ou você? Claro que não. Mas Jesus disse que nós devemos, em todo momento, nos alegrar e continuar fazendo a vontade. Porque há ovelhas do aprisco do Senhor. Eu preciso ouvir esta palavra. Amém, irmãos? Sabemos que é difícil nos alegrar em tempos de crise, mas não é impossível. Não é impossível. Se alegre. Se alegre no Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Ele tem cuidado de nós. Terceiro e último ponto que nós vemos aqui é uma declaração de vitória em tempos de crise. Eu sou bem preparado aqui, irmãos. Olha o que diz aqui. O versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das cordas e me faz andar nas minhas alturas. Mesmo diante de toda essa situação, Abacuque diz que Deus o faz, que Deus o protege, que Deus dá aos seus pés correr como a corça e faz andar não com os pensamentos desse mundo, mas com os pensamentos nas alturas, no reino de Deus. A confiança e a alegria demonstrada por Abacuque era um reflexo da certeza absoluta e não apenas de uma convicção de vitória que Deus concede. Para o cristão, a crise espiritual é a mais dramática. Começamos a olhar para o tamanho do problema e deixamos de olhar para Deus. Lembrem-se da batalha de Davi e Golias? Antes de Davi chegar, Golias estava ali debochando do exército do Senhor. E Davi seria o mais improvável, aos olhos dos homens, para resolver aquela situação. E chega lá ele e fala: quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? E Deus entrega essa vitória nas mãos do pequeno Davi. Deus é quem dá a vitória, é Deus é quem move. Agimos como se tudo estivesse consumado e como se tudo tivesse acabado. Cometemos o erro de conceder ao inimigo a possibilidade de colocar muitos empecilhos na obra que Deus quer fazer em nossa vida, do nosso próximo e da nossa igreja. Irmãos, Deus pode mover toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Creia nisso. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas devemos esperar o sobrenatural de Deus. Devemos atuar com alegria, convictos, plenamente de que Deus suprirá todas as nossas necessidades.
Falamos na reunião dos homens sobre Noé. E Deus supriu os 120 anos a Noé construindo aquela arca. Supriu a madeira, supriu as ferramentas que ele precisava, supriu de alimento, e Noé estava ali, construindo a arca, na sua integridade, não negociando o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele continuou fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E Noé é conhecido, lá em Hebreus você vai ver, que fala de Noé como o pregador da justiça. O pregador da justiça. É essa, irmãos, a convicção de vitória que impulsiona o cristão a viver nos dias atuais. Cristo Jesus, o mesmo que se entregou por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele continua conosco, ele continua movendo em nossas vidas, ele continua nos dando força para ele. Até porque, se olharmos em volta, veremos a dura e complicada realidade. É como visualizar aquilo que Abacuque viu: escassez, crise e adversidade. Há uma certeza e uma esperança na pessoa de Deus e em suas promessas. Ele é fiel. Ele é fiel. Só Ele pode resolver e solucionar os problemas cotidianos. A nossa esperança precisa residir unicamente no Senhor. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está nos reis, nos poderosos desse mundo. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A sua misericórdia, ela nos alcança dia após dia. Não importa qual a crise que nós venhamos estar enfrentando. Hoje, acredite que o Senhor irá sustentá-lo e lhe conduzirá para a vitória. Ele é conosco, irmãos. Ele é com você. Ele é com você que está aí ouvindo essa mensagem através do vídeo. Muitas das vezes você está no seu coração que, para a circunstância que você está vivendo, não tem jeito. A tristeza abalou o teu coração. É normal isso num momento de crise, num momento de dificuldade. O choro, né? Nós acabamos de ler aqui que Abacuque tremendo, chorou, pensou. Jeremias também. Quantas vezes chorou? Passou por momentos difíceis. Mas Deus continuou com esses homens, assim como Deus continua conosco nos dias de hoje. Se alegre em Deus. Confie no Senhor. Tenha certeza que Ele é o doador da vitória. É Ele quem guerreia as suas pelejas. É Ele quem guerreia as nossas pelejas, irmãos. É Ele quem vai à nossa frente. Davi, Ezequias, eles não saíram dali confiando no braço deles mesmos, não. Davi, quando ele olha para Golias, ele fala: hoje o Senhor me entregará, o Senhor me entregará você em minhas mãos. É o Senhor quem vence. É Ele quem guerreia as nossas batalhas. E nós temos que estar convictos em nossos corações, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. Romanos capítulo 8, versículo 37 ao versículo 39, o apóstolo Paulo escreve os seguintes versos: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele fala aqui, irmãos, de algo completo. Em todas estas coisas, seja lá qual for. Porém, somos mais do que vencedores. Já falei aqui também, mais que vencedores, a gente venceu uma batalha, continua, né, dá um respiro, vem outra, a gente vence de novo. Isso é ser mais que vencedor. Por meio daquele que nos amou. Quem é, irmãos, que nos amou? Cristo Jesus. Amém? E ele continua no verso 38.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo elenca aqui uma série de circunstâncias. Ele fala da morte, que a morte não pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E quando nós fecharmos nossos olhos aqui, a palavra diz lá em Hebreus que nós vamos abrir os nossos olhos diante do Senhor. Nós vamos viver uma eternidade. E ele fala que nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente dessa vida pode nos separar desse amor. Ele fala que mesmo que os anjos quisessem, nem os anjos poderiam, nem os príncipes. Aí ele fala, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes. Ele usa até fins, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura que você possa pensar pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala isso, irmãos, e entendia isso, porque a obra de Cristo ela é completa, ela é suficiente. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Em meio às lutas dessa vida, em meio às batalhas que enfrentamos, o Senhor continua sendo fiel aos seus. Ele não desistiu de nós. Por isso ele está falando aqui que nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas difíceis desse mundo podem nos afastar de Cristo Jesus. Nada. As pessoas podem tentar. As pessoas podem se rebelar contra você. Podem entristecer seu coração, nosso coração. Isso pode acontecer. Os inimigos da nossa alma podem lançar dardos inflamados, tentar nos desanimar. As nossas emoções podem tentar nos travar. Podemos passar por momentos difíceis, como Abacuque descreve. Mas nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar de Cristo Jesus. Amado, Jesus não muda. A palavra diz que Ele é imutável. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo. A salvação e o Evangelho ele continua sendo o mesmo. É através da cruz. Não existe salvação sem cruz. Não existe Evangelho de Cristo sem cruz. Nosso mestre diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e sim, temos uma cruz. Mas Ele não nos deixa sozinhos. Ele está conosco. Abacuque teve essa consciência da presença de Deus. E ele diz, o Senhor é a minha fortaleza. É nele que eu confio. Ponha a sua confiança, irmãos, em Deus. Ponha os seus olhos em Cristo Jesus. Continue olhando para Ele, caminhando com Ele. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Ele supre aquilo que precisamos. E Ele faz andar nas linhas alturas. Ele faz o meu pensamento ser elevado. Ele faz o meu pensamento ser tirado dos problemas que eu estou vendo, ser colocado nos céus. Porque, irmãos, se a nossa mente ficar presa às coisas que vemos, nós vamos estar como Abacuque lá no capítulo 1.
vendo a tragédia, vendo tudo acabar. Então, Deus, Ele faz isso, Ele reanima o nosso coração. Ele nos faz olhar para os altos céus e confiar nele. Confiar nele. Por isso, Abacuque tinha aqui a confiança no Senhor. Ele confiava em Deus. Ele se alegrava em Deus mesmo nesse momento difícil que ele estava passando. E ele declarava a vitória em Cristo Jesus. Esse declarar a vitória, irmãos, não é positivismo não, tá? É declarar a vitória em Cristo Jesus. Não é determinismo nem positivismo, mas é crer em Cristo que Ele pode mover, que Ele nos dá a vitória, que Ele continua conosco, que Ele não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu de nós. Continue crendo. Assim como Abacuque, irmãos, acreditava. Temos que crer. Eu já falei aqui uma vez ou duas, essa palavra, eu tenho ela muito guardada no meu coração. Eu nunca vou esquecer desse texto de Abacuque. Porque Deus me deu esse texto no pior dia da minha vida. Deus me deu esse texto quando Ele me curou da minha dor do luto, quando Ele levou Davi. E aonde eu estava, no trabalho, numa instância, né, onde o pessoal estava em oração, falaram assim, ore a Deus. Hoje, essa noite vocês vão orar, foi coletivo, né, todo mundo. Ora ao Senhor. Quando você chegar no seu quarto pela manhã, abra a palavra e veja o que Deus vai falar no seu coração. Eu fui, e pela manhã eu abro a palavra, Abacuque capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, ainda que o gado se lance, não tenha gado no aprisco, mesmo assim, Senhor, eu confiarei, mesmo assim, Senhor, eu te confiarei. E Deus é fiel. Deus restaurou a minha vida, a minha família, nos deu graça, nos deu força, nos deu poder nele para continuarmos a fazer a vontade dele. E nos deu outra promessa, cumprimento de outra promessa, que foi o Asaf, que está aí já 12, vai fazer 12 anos. Não que um substitua o outro, não é isso. Mas Asaf veio para dar continuidade à alegria e dar vida aos nossos corações. Então, irmãos, confie em Deus. Faça como Abacuque fez, sabe? Continue se alegrando mesmo diante das circunstâncias adversas. Se está difícil, fala, Deus, me ajuda. Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda a continuar a confiar. Me ajuda a continuar a alegrar. Porque tenho certeza, Senhor, que uma hora, no momento, o Senhor vai me dar essa vitória. Essa vitória prometi. Foi assim com Abacuque, foi assim com o profeta Jeremias. 70 anos depois, o povo volta do cativeiro. O povo volta à casa do Senhor. O povo volta a reconstruir os muros. O povo volta a reconstruir o templo. E começam a adorar ao Senhor novamente. Em sua terra, em sua casa, levando o povo à procissão, cantando e adorando a Deus. Amém, irmãos? Deus, às vezes as coisas podem, na nossa visão limitada, humana, pode parecer que está demorando muito. Mas Deus continua no controle. Ele continua operando. O tempo dele é diferente do nosso. Foi assim com Abraão, né? 25 anos para Isaac. Foi assim com José. Foi assim com Davi. Foi assim
em todo o ministério, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, até os 30 para começar, né, que ele começou com 30 anos. Foi assim com a maioria dos homens de Deus. Foi assim com o apóstolo Paulo, 13 anos praticamente no anonimato. Foi quando Barnabé foi buscá-lo lá para ajudá-lo na igreja de Antioquia, da Síria. Então, irmãos, o tempo de Deus é diferente do meu, é diferente do teu. É diferente do que pensamos, né? Do nosso tempo, melhor dizendo. Mas, uma coisa é certa. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quantas das vezes Deus ministrou no meu coração uma palavra que diz lá em Hebreus, que fala assim: eu não sou um homem e nem filho de um homem para que minta. Deus não é homem. Deus não é filho de um homem para que minta. E nem sempre Deus vai dar para a gente, irmãos, palavras que é o momento que você está vivendo. É muito pelo contrário. O momento que você está mais necessitando, no momento que você está mais tendo que expressar e viver aquilo que você está pregando. Então, amados, cremos. Eu estava conversando até com a minha esposa hoje, né, ela lembrou de uma irmã que falava numa mensagem que o nosso ouvido está mais perto, né, da boca de Deus do que a nossa boca. É isso que eu tenho? Meu ouvido está mais perto minha boca está mais perto do meu ouvido, né? Aquela mensagem primeiro que fala assim, né? Isso. O meu ouvido está mais próximo do que a minha boca, quer dizer, na verdade, Deus ministra primeiro aos nossos corações, para que nós venhamos ministrar ao coração. Então, continue crendo. Como dizia um louvor, não desista, não pare de crer. Aí eu digo que os decretos de Deus, aquilo que Deus já te prometeu, jamais vai. Ele continua fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Oremos, irmãos, amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, glorificado é o Teu santo nome. Somos gratos pela Tua palavra, gratos pelo Teu amor, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós através das nossas vidas. Continua, Senhor, nos impulsionando através do Teu Espírito. Continua, Senhor, nos dando a visão, assim como o Senhor deu a Abacuque, assim como o Senhor deu o profeta Jeremias, a Davi e todos os seus servos. Continua nos capacitando através do Teu Espírito, para que possamos, assim como o Abacuque falou do Senhor, termos a ligeireza da corça, termos, Senhor, o andar nas alturas, Senhor, que os nossos pensamentos, que os nossos olhos não estejam nas coisas deste mundo, nas circunstâncias que nos rodeiam, mas que estejam, Senhor, postos no Senhor. Amém, Jesus. Porque cremos, Senhor, confiamos no Senhor, confiamos em Ti, nos alegramos na Sua promessa, Senhor, e temos a certeza que no Seu tempo, na Sua hora, o Senhor nos concederá a vitória prometida, Senhor. Amém, Em nome de Jesus, nós te agradecemos e clamamos e te pedimos por todos aqueles que estão também, Senhor, no vídeo, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor abençoe os corações. Que o Senhor venha continuar edificando essas vidas. E que em tudo, Senhor, o seu nome seja engrandecido. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, continue aí